Então aqui eu vou ensinar como é que a gente cria um break-even de uma forma simples, né, intuitiva aí. Também vou explicar qual que é o conceito. No outro vídeo vou ensinar como a gente faz o break-even mais a mover ali o stop para alguns pontos, né? Para a gente não sair no 0 a 0, a gente move o break-even a mais X pontos aí de lucros para a gente pelo menos pagar as corretagens. Então o que é o break-even? A gente tem a nossa posição de entrada. Vamos dizer que isso aqui é uma compra, tá? Se eu estou comprado, meu stop é abaixo do meu preço de entrada. E o take profit acima. Deixa eu pegar isso aqui para simular o candle. Então, nós entramos aqui, vamos dizer, o preço desceu, subiu, subiu, desceu e subiu. Eu preciso de um gatilho para fazer com que eu possa realizar o break-even, que nada menos é do que eu pegar a minha linha de stop e trazer para a mesma faixa de preço, pelo mesmo preço de entrada. Então eu tenho o meu preço de entrada que eu comprei, meu stop e o take profit. Nosso break-even ele vai ser 50% o gatilho dele, 50% do meu lucro. Então, se o preço atual for maior ou igual a 50% do nível do meu take profit, eu quero pegar meu stop loss e mover para o preço de entrada. No outro vídeo, a gente vai aprender como colocar o stop um pouco acima do preço de entrada, para que, se o preço ele retornar para essa região, né, e continue descendo, a gente pelo menos sai com algum lucro no bolso. Então, são essas duas coisas que a gente vai aprender a programar. Eu gravei um vídeo e ficou muito extenso para explicar passo a passo na programação. Então, vou explicar o que eu fiz e como que funciona. Primeiramente, a gente precisa dar a opção para o usuário de ativar ou desativar o break-even. Por quê? Porque dependendo da estratégia pode ser positivo e dependendo da estratégia pode ser negativo. Aí cada um tem que entender o que é melhor. Criei aqui um grupo, até copiei dos parâmetros do indicador, vou tirar, vou colocar ferramentas, ferramentas trading, que é break-even, trail stopping, parcial, tem várias coisas que o pessoal cria aí para tentar complementar ou melhorar as chances de assertividade da estratégia. Então, eu criei um input com base no nosso menu, com o nome de break-even, e já por default vai ser ativado. Criei uma variável global que a gente precisa parar a nossa operação, né? Quando o break-even for ativado. No nosso escopo de compra ou de venda, eu coloquei o break-even falso, né? Se ele vendeu, eu quero mudar o break-even para falso, já vou explicar essa lógica. E a função que vai chamar o break-even, realizar break-even. Coloquei depois da nossa condição de entrada, porque se ele entrou, eu tenho posição. E eu só consigo trabalhar com break-even depois que eu tenho uma posição. Essa função ela está desenhada aqui. Então, como é que é essa função? Eu tenho aqui minhas chaves. Primeiramente, se o cliente decidiu ativar o break-even, aí sim a gente vai fazer alguma coisa. Do contrário, não faz nada essa função. Então, quais são os passos aqui? O que eu preciso ter? Primeiramente, né, em espaço, vamos dizer, global dentro da minha função. Eu tenho que saber se eu tenho posição, a gente já conhece essa função aqui nativa, que me retorna. Se isso for igual a zero, não tem. Se isso for maior do que zero, eu tenho posição. Se eu tenho posição, essa posição é comprado ou vendido. E qual que é o preço atual, né, o recorrente? Agora, eu estou comprado, como é que eu faço o break-even? Vamos voltar na telinha. Eu preciso do preço de entrada, preciso do stop loss, preciso do take profit e preciso do meu gatilho. Então tá aqui, ó, preço de entrada, já tem uma função nativa para pegar o preço de entrada.
Stop loss já tem uma função nativa pegar um stop loss. Take profit já tem uma função nativa para pegar o take profit. E o gatilho do break-even? Não tem, isso aqui é lógico. Como é que eu faço isso? Eu pego o meu preço de entrada mais o meu take profit e divido por 2. O resultado disso é igual ao meu gatilho de entrada, que é o quê? 50% do meu lucro. E já tendo as minhas variáveis, eu consigo usar a minha condição aqui. Então, se o preço atual for maior ou igual o preço do gatilho do break-even, que é 50% do meu profit, e não fez break-even ainda, ou seja, eu tenho uma posição lá, agora o meu preço atual aqui, ó, ele é maior do que o meu gatilho e não fez break-even. Se ele não fez break-even, eu quero modificar, trazer para cá. E como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente identifica através dessa função qual é a posição que eu quero. Aqui, o 0 é igual à primeira posição, 1 é igual à segunda posição, o terceiro é igual à quarta posição, e sucessivamente. Então, vamos dizer que eu tenha duas posições, abrir duas posições numa conta Edge. Eu quero trabalhar com a segunda posição. Então, eu tenho que colocar aqui o índice 1, que vai corresponder à minha segunda posição. Por que isso? Vamos dizer que assim que deu meu gatilho de entrada, eu entrei, uma posição eu só vou sair se bater no take profit, e a segunda posição eu quero fazer o break-even ou realizar ela em 50%. Então, através do ticket, eu consigo modificar ou fechar essa posição em específico no meu robô. No caso, a gente trabalhando só com uma posição, então eu pego o ticket dessa primeira posição. Veja, se isso aqui for igual a zero, é que deu erro. Vamos apertar o F1. Valor de retorno. Toda vez que a gente tiver um retorno, é uma boa prática a gente programar se deu erro. Porque se deu valor erro, como é que isso aqui deu erro? No caso de uma execução sem êxito, retorna zero. Ou seja, se isso daqui for igual a zero, deu erro. Se deu erro, eu quero ser informado. Não foi possível realizar break-even na compra, então chegou a zero. Então deu algum problema aí. A gente precisa identificar isso para saber por que não aconteceu. E qual é a função que realiza essa modificação? É a nossa biblioteca trader.position modify. Ela pede três parâmetros aqui. O meu ticket, a gente criou a variável ticket. O meu novo preço de stop loss, que agora vai ser meu preço de entrada, é isso que vai dar que vai fazer a modificação no meu stop, trazer para o ponto de entrada, coloco o meu ponto de entrada aqui e o take profit continua o take profit. A gente está fazendo break-even, então. E fez break-even sim. Do momento que isso aconteceu, eu admito que o break-even foi realizado. Se o break-even for realizado, quando eu entrar aqui numa nova compra ou numa nova venda, eu vou resetar meu break-even para falso. Porque fazendo isso, quando eu chamar ele novamente na função, ele vai estar falso. Que é aqui, ó. Porque se ele for verdadeiro, se eu não fizer isso, ele vai continuar para sempre verdadeiro. Porque a última chamada dessa condição tornou o break-even verdadeiro. Então, se em algum outro lugar eu não dizer que é falso antes de chamar o break-even, vai dar problema, não vou conseguir realizar isso, ok? E na venda a mesma coisa. Estou vendido, são os mesmos parâmetros, só que é uma condição diferente, tem que ser menor, né, maior. Então vamos dizer que aqui eu entrei na posição de venda, meu stop fica acima, meu take profit fica abaixo. Então se o preço atual for menor, né, do que meu gatilho aqui, imagina que tem a linha aqui de gatilho, então se o preço atual passou, ele é menor. Se ele é menor, eu quero trazer para a mesma região. Vou compilar. Tinha duas aspas perdidas ali no final do código. Vou compilar. Vou voltar para o break even.
aqui e vamos ver isso na tela. Eu entrei na compra. Lembrando que ele vai trazer essa linha do stop loss se o preço atual atingir mais ou menos 50% do meu take profit, que está como 300 pontos, então tem que atingir 150 pontos. Olha o que aconteceu, o stop loss estava lá acima, eu tenho meu preço de entrada, 300 pontos, mais ou menos em 150 pontos. Aqui, a gente pode ampliar. Mais ou menos 150 pontos. Na verdade, exatamente, tá? Que o cálculo é inteiro. Ele realizou o break-even. Então, agora o meu preço de entrada, ó, preço de entrada e stop loss é a mesma coisa. Então, se o preço voltar agora, voltasse ali, a gente não ia perder no stop inicial que a gente colocou. A gente ia perder no nosso preço de entrada, que é igual a zero. Fez uma nova venda, tá lá, o stop loss, 300 para 300. Agora, numa compra, ó, o preço da compra tá aqui, com stop lá embaixo. Chegou a 50%, né? Foi maior ou igual a metade do nosso alvo, já realiza o break-even. Funcionando direitinho. Na próxima aula a gente vai aprender a como puxar a linha do break-even um pouco mais para cima para não sair 100% aí no prejuízo.